prejuízos do pecado. Vamos falar hoje sobre as consequências do pecado. Nós sabemos que depois que o povo de Israel conquistou Jericó, o povo de Israel tinha à frente um segundo obstáculo. A pequena cidade de Ai, que era infinitamente inferior às conquistas de Israel. Quer dizer, a cidade de Ai para Israel não era nada, gente. Eles haviam conquistado coisas grandiosas. Eles haviam conquistado Jericó. Eles haviam tido várias conquistas. O Senhor lhes deu vitória e êxito em muitas das suas lutas. Israel encontrou um obstáculo, que eu não sei se eu posso chamar de obstáculo, que é a pequena cidade de Ai. Porque para Israel, Ai não era nada. Era como uma baratinha que você mata e se livra facilmente. Mas nessa campanha, o povo foi inexplicavelmente derrotado. Inexplicavelmente, o povo de Israel foi derrotado. Quer dizer, olha a vergonha, a humilhação, depois de tantas vitórias, de tantas conquistas, Israel perde para a pequena cidade de Ai. Então Israel sofre uma derrota. Josué, desconsolado e triste, consultou o Senhor sobre o porquê de tamanha derrota. Deus respondeu que havia pecado no meio do povo, e por isso os hebreus não tinham triunfado. Gente, nós temos que ver que o pecado é algo muito mais sério do que o que a gente pensa. E muitos de nós temos que apanhar, temos que sofrer perdas na nossa vida. Perdas significativas por causa de pecado. E muitas vezes é algo insignificante. Muitas vezes você tropeçou, você vacilou em uma coisa insignificante. Algo que você poderia ter tido vitória. Em algo que você poderia ter dado um bom testemunho para agradar ao seu Senhor, o seu Deus, o Todo-Poderoso. Mas talvez você tenha tropeçado nesse algo que é algo tão pequeno, tão fútil. Olha como é algo sério aqui. O povo de Israel havia conquistado Jericó e encontrou um pequeno obstáculo, que era a cidade de Ai. Mas inexplicavelmente, porque não tinha explicação, Israel foi derrotado pela pequena cidade de Ai. Olha a humilhação, olha a vergonha, olha a derrota. Imagina como ficou esse povo. Imagina como esse povo ficou desconsolado, como esse povo ficou assolado. Então Josué, desconsolado, triste, abatido, ele foi consultar o Senhor. Foi consultar Deus sobre o porquê. Ele queria saber o porquê de tamanha derrota logo de Ai. Se fosse de uma cidade com um exército grande, poderoso. Mas, gente, Ai não era nada para Israel. Israel conquistou grandes vitórias com reinos muito maiores, muito mais poderosos e mais equipados e armados do que Ai. Ai não era nada para Israel. Então Josué, desconsolado e triste, ele foi consultar o Senhor, porque ele queria saber o porquê de tamanha derrota. Ele estava desconsolado com o fracasso, com a derrota. Gente, eu imagino como ele ficou. Ele deve ter dito, mas foi por tão pouco que nós perdemos. Mas logo por isso, uma coisa tão insignificante. Como que eu... Muitas vezes você diz, como que eu fui perder isso por causa de uma coisa tão insignificante? Como que eu fracassei nisso? Como que eu caí nisso? E olha todas as minhas outras vitórias, Senhor. Olha todas as vitórias que eu tive. Olha o meu proceder. Olha o meu andar contigo. Olha a minha vida. Olha o meu caminhar. Porque que eu fui cair nisso, Senhor. Logo eu. Logo Israel. Perder para Ai. Ai. Uma cidadezinha pequena. despreparada. Sem preparamento.
Então, Israel foi inexplicavelmente derrotado. Josué, triste, abatido, ele foi consultar Deus, queria saber o porquê da derrota. Então o Senhor respondeu para ele que havia pecado no meio do povo. E por isso, os hebreus não tinham triunfado. Note que o pecado, ele traz derrota para a nossa vida. Ele devasta como uma onda destruidora, ele devasta. Só que o pecado é tão sutil, ele começa de uma forma tão sutil, o inimigo, nosso inimigo, é tão ardiloso, ele é tão inteligente, ele é tão fugaz. Ele é como uma serpente prudente, ele espera a hora certa de atacar. Note que o inimigo, note que Satanás, ele era um anjo caído, seu nome era Lúcifer. Se você perguntasse para Deus, me mostra aqui um sinal de beleza e de sabedoria aqui no céu, Deus ia dizer, olha para Lúcifer. Então o pecado entrou na vida de Lúcifer, ele invejou, ele queria ser como o Senhor. E por isso ele caiu. Então veja que ele é inteligente, ele sabe como agir, ele espera a hora certa de agir. O inimigo, ele não é apressado, ele não é precipitado, ele sabe a hora certa de dar o bote. Então, veio a resposta do Senhor para o povo de Israel. Deus respondeu que havia pecado no meio do povo, e por causa disso os hebreus não tinham triunfado. Aí você se pergunta, por que eu estou nessa situação? Por que a minha vida não está caminhando? Por que não está indo? Por que essa situação continua dessa mesma maneira, dessa mesma forma? Será que não vai passar disso? Será que eu vou continuar nessa situação? Será que eu vou viver essas derrotas na minha vida, nessa área X da minha vida? É tudo a mesma coisa, só muda de endereço, está se repetindo. Talvez isso esteja acontecendo na sua vida. Ou talvez você é aquela pessoa que caminhou bem com Deus, que estava tudo bem. E você tem uma caminhada linda com Deus e você obteve várias vitórias. Mas você tropeçou. Aí você se pergunta por quê. O povo de Israel também perguntou por quê e veio a resposta do Senhor. Porque há pecado no meio do povo, por isso que vocês não triunfaram. O mesmo povo que atravessou o rio Jordão, invadiu a cidade de Jericó, quando o Senhor derrubara suas muralhas, foi derrotado diante de um pequeno e insignificante exército. Veja que o pecado traz dor, ele traz humilhação, ele coloca você no chão, ele destrói os seus sonhos, ele destrói os seus projetos, ele não tem piedade e misericórdia de você, ele vem como uma onda destruindo tudo o que vê pela frente. Não pensa que vai ter misericórdia para você. Olha, Deus não passa a mão na nossa cabeça. Não importa o quanto bom você seja, eu seja, o quanto nós tenhamos feito caridade, o pecado ele é destruidor. Só que nós temos um Deus de misericórdia. E o Senhor disse, o meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e se arrepender dos seus maus caminhos. E orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos. Então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Isso está em 2 Crônicas 7, 14. Segundo livro de Crônicas, capítulo 7, versículo 14. Quando ele fala sararei a sua terra, é exatamente aquela situação onde você não triunfou, onde você fracassou. É aquela situação da tua vida que está paralisada, que o Senhor, ele vai agir. É lá que ele vai agir. Mas para isso você precisa seguir as instruções de Deus. Ele fala, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Amém? Que nós possamos hoje nos arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas más escolhas, das nossas precipitações, da nossa maneira de agir por nós mesmos, é achar que vai dar certo. Da forma que nós temos, daquela precipitação que nós temos
de tomar um projeto em nossas mãos e acharmos que nós somos capazes de realizá-lo sozinho. Quando Deus não está no negócio, nada vai para frente, nada anda. Pode ter tudo para dar certo, mas dá tudo errado. Você pode ter todas as ferramentas, mas dá tudo errado. Agora, quando você coloca Deus na frente, pode dar tudo para dar errado. Pode ter tudo para dar errado, mas dá certo. Porque o que faz a diferença é a presença de Deus. Muitas vezes é preciso mesmo a gente quebrar a cara. Muitas vezes é preciso mesmo a gente fracassar para a gente colocar a nossa confiança em Deus, para a gente se humilhar, reconhecer que só Ele sabe, só Ele pode todas as coisas. Porque às vezes a gente se torna arrogante, às vezes falta humildade. E Deus, Ele age dessa maneira para que nós possamos nos arrepender e nos humilharmos, para que nós possamos reconhecer que sem Ele nós não somos nada. Eu estava lembrando aqui que antes eu pedia algo a Deus e eu ficava insistindo. Eu sou uma pessoa muito insistente. Eu sou tão insistente que eu acho que até para a morte tem jeito. Porque Jesus fala lá que se creres verá a glória. Então, essa minha insistência com Deus também, nem sempre o Senhor me ouviu. Muitas vezes Deus fechou a porta para mim, as portas. Ele fechou muitas portas e eu vejo o amor de Deus na minha vida. Olha, quando eu lembro cada coisa que eu pedi a Deus, que eu achava que era bom para mim, mas que aquilo ia vir para destruir a minha vida, aquilo não era bom nada. De jeito nenhum, aquilo era uma cilada do inimigo. E eu lá choramingando a Deus, por que o Senhor não faz na minha vida? Oh, meu Deus, até quando, Senhor, terei que esperar? Então, e eu lá insistindo, pedindo a Deus, buscando por aquele projeto tal, aquela questão X, aquela área X da minha vida, e o Senhor nem me ouviu, rejeitou a minha oração, não fez, tirou aquilo do meu caminho. Sabe, eu insisti muito. Eu sou uma pessoa muito teimosa. E muito insistente. Eu tenho essas marcas em mim. Só que Deus, Ele não me ouviu. Ele não se comoveu com as minhas lágrimas. Ele não se comoveu com a minha insistência, com a minha perseverança. Eu só estava perdendo tempo e quebrando a cara. Porque Deus não estava naquilo. Deus não tinha aquele projeto, Deus não tinha aquilo para a minha vida. Então Deus tirou aquilo da minha vida, fechou. Deus muitas vezes ele endurece o coração de pessoas, certo? Ele afasta pessoas, ele faz porque ele é Deus. Amizades, relacionamentos, seja lá o que for, se não é de Deus para a tua vida, Ele vai tirar, Ele que faz. Não importa o tanto que você vai chorar, não importa se você vai espernear, não importa se vai doer, Deus tira. Então, tinha situações, questões X que eu desejava para mim, que eu pedia a Deus para que Ele abençoasse e Ele me desse. E eu fazia de tudo para dar certo. E não dava. Foi Deus que tirou da minha vida. E hoje eu agradeço mais a Deus por todas as portas que Ele fechou na minha vida do que pelas que Ele abriu, porque aquilo foi livramento de Deus. Hoje a minha oração é: meu Deus, obrigada, como eu estava cega, Senhor. Obrigada, Senhor, muito obrigada em nome de Jesus. Gente, aquilo era para destruir, era para devastar com a minha vida. Aquilo não era bênção de Deus de jeito nenhum. Aquilo não foi enviado de Deus para a minha vida. Mas o inimigo, ele faz um prato e prepara. E ele ajeita tudo, fica tão bonitinho, fica tudo tão maquiado, fica uma maravilha. Ele faz lá um romantismo, aquela coisa
toda, e você pensa que é tudo aquilo mesmo, e depois você quebra a cara, você fica no chão, Deus permite você passar por toda aquela situação, aquele processo doloroso, mas Deus tira você, e isso em várias áreas da minha vida, da sua vida. Eu não estou falando só em uma área não. Quando Deus, ele não tem esse projeto contigo, ele frustra aquele projeto. E às vezes não é nem questão de pecado, é a questão de que Deus não está naquilo, mas também tem a questão de Deus colocar uma bênção na tua vida e você não vigia, e você não faz a vontade de Deus, e você entristece ao Senhor Jesus Cristo, e o Senhor, ele te frustra, ele te deixa no chão. Por quê? Porque você não fez do jeito do Senhor, você fez do seu jeito, você fez na sua carne, na sua vontade, você foi pela sua mente, pelos seus pensamentos e não pelos pensamentos de Deus. Você tem que confiar no Senhor e negar a si mesmo e buscá-lo em primeiro lugar. E tudo que você coloca no lugar de Deus se torna um grande problema para a tua vida. Não deixe ninguém ocupar o teu coração. O primeiro lugar do teu coração tem que ser do teu Deus. Então, pessoal, é algo que realmente nós temos que pensar muito. Às vezes por uma coisa insignificante, uma coisa sem valor, sem preparo, sem... Veja, o povo de Israel perdeu para a pequena cidade insignificante de Ai, eles já tinham conquistado várias vitórias. Então nós temos que ter cuidado com o pecado. Muitos de nós estamos brincando com o pecado, achando, isso não é nada, só uma coisinha, isso não é nada, é muito pequeno, é um pecadinho só, é muito pequeno. O Senhor vai entender, vai dar tudo certo, e Deus quebra você todo. Ele amassa. Estou falando aqui no sentido conotativo, uma figura de linguagem. Então o Senhor, ele amassa você, ele quebra você, ele despedaça você, mas ele não quer te perder. Ele prefere te ferir do que te perder, porque a tua alma é eterna. Olha, tudo isso aqui vai passar, tudo isso aqui que você está vendo vai passar, vai ficar aqui, mas existe a eternidade. Você tem que ver que o homem, ele vive 70 anos, uma geração, ela chega a 70 anos, e o que disso passar é enfado e canseira. Está lá na Bíblia, se eu não me engano está em Salmos. E o que disso passar, se chegar a 80 anos ou mais, é enfado e canseira da carne. Ou seja, você não pode trocar a sua eternidade, arriscar esse projeto lindo do Senhor. Ele deu a vida do Filho dele, Jesus. Lá em João 3,16 está escrito assim: porque o Senhor amou o mundo de uma tal maneira que deu seu único Filho, para que todo aquele que crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você vai trocar isso, tudo isso que Deus tem com você, por causa de coisas passageiras? Veja que o povo de Israel, eles sofreram grande derrota, porque havia pecado no meio do povo. E o que eu quero te mostrar aqui é o engano do pecado, são os prejuízos do pecado. Mas depois eu quero te apresentar aqui os benefícios do arrependimento. Vamos continuar falando agora sobre o que eu havia iniciado, sobre o pecado de Israel e a sua derrota. Então Josué estava desconsolado, como eu já falei anteriormente. Mas ele perguntou a Deus: por que, Deus? Por que, Senhor, que tudo isso sobreveio sobre nós, essa derrota? E o Senhor respondeu que eles não triunfaram porque havia pecado no meio do povo de Israel. Então a gente vê aqui o desconsolo, a tristeza, o arrependimento desse povo. Nós vimos aqui que esse povo atravessou o rio Jordão, invadiu a cidade de Jericó, quando o Senhor derrubara suas muralhas, foi derrotado diante de um pequeno e insignificante exército. Por causa do pecado de um homem, todo o exército sofreu.
O capítulo 7 do livro de Josué, ele narra o fracasso de Israel em sua primeira investida contra Ai. A desoladora oração de Josué, no versículo 7 e 9, a resposta e a orientação do Senhor, fala também da confissão e do julgamento de Acã. O propósito do capítulo 7 de Josué, que deve ser lido em estreita conjunção ao capítulo 8, é fácil de ser reconhecido. O Senhor que dá a terra prometida ao seu povo, e que ofereceu um exemplo impactante disso na conquista de Jericó, exige que os hebreus hajam, que os hebreus eles sejam leais à aliança feita, ou seja, havia uma aliança entre o povo e Deus. E quando essa aliança ela é violada, Israel sofre um revés diante de Ai, uma derrota. A ira de Deus inflama-se e é indispensável obter o perdão divino. Só assim Israel teria novamente garantia de vitória. Gente, é muito sério. Deus não é só um Deus de amor, Deus é um Deus de ira. A palavra de Deus ela diz que você tem que considerar tanto a bondade quanto a severidade de Deus. Nós sabemos que no nosso Código Penal existe a lei. Existe a lei. Quando a lei é infligida, ela existe um preço a pagar. Quando a lei ela é violada, quando você desobedece à lei, quando você ultrapassa o sinal vermelho, você vai ter que pagar por aquilo. Ninguém quer saber se você nunca errou. Ah, mas eu nunca fiz nada errado. Eu fiz tudo certinho, eu errei só aqui. Mas você vai ter que pagar por aquilo. Infelizmente, o nosso país tá uma bagunça. As pessoas não estão... a lei não é aplicada severamente, não é aplicada da maneira que deveria ser. Mas com Deus, isso não procede. Então, a gente aprende aqui que o pecado de apenas um homem pode afetar uma nação inteira, trazendo culpa, tristeza, fracasso e derrota. Isso o que aconteceu com o povo de Israel. Note bem, eu estou falando aqui do povo de Israel. Então, vamos continuar aqui. Deus, ele havia advertido o povo de Israel que ninguém poderia se apossar dos despojos de Jericó, pois estes eram declarados anátema pelo Senhor, ou seja, pecado. Porém, a cidade será anátema ao Senhor, ela e tudo quanto houver nela. Josué 6:17. O termo anátema ou interdito significa coisa consagrada ou interditada. Trata-se de objeto consagrado incondicionalmente a Deus, proibido para uso ou apropriação do homem. Levítico 27:28. O anátema, às vezes, tinha de ser queimado ou totalmente destruído. E se era consagrado ao Senhor, tornava-se maldição para os que se apropriassem ou dele se utilizassem. Foi justamente o que aconteceu com Acã. Ele apoderou-se daquilo que era exclusivo do Senhor. Sua ganância levou toda a nação a sofrer uma humilhante derrota diante do exército de Ai. De igual modo, o cristão deve afastar-se do pecado. O pecado é um anátema. A pessoa se torna um anátema. Então devemos nos afastar do pecado e das coisas que prejudicam nossa comunhão com Deus e nos maculam, direta ou indiretamente. O pecado de Acã. Acã era descendente de Judá, membro da tribo da qual nasceriam Davi e Jesus. No hebraico, seu nome significa perturbação, sentido apropriado para aquele que turbou a Israel e foi turbado pelo Senhor. Ele desobedeceu conscientemente, ou seja, ele sabia. Não está falando aqui de uma pessoa que está inocente, não. A ordem do Senhor. Dessa forma, violou a aliança com Deus, tornando-se desobediente. Acã negou a fé no Senhor, não colocou as coisas de Deus em primeiro lugar. Note aqui, as coisas de Deus em nossa vida, elas devem estar no primeiro lugar.
ele deu ouvido à ganância pelas riquezas. Ele achou mais importante obedecer à sua cobiça que obedecer a Deus. Preferiu se rebelar contra o Senhor a obedecer-lhe. No momento em que desobedeceu, a cobiça deu lugar ao pecado contra Deus, porque a cobiça começa com o olhar, depois o desejo e por fim dá a luz ao pecado, e este produz a morte. No caso, nós estamos falando aqui da morte espiritual. Nós não estamos falando aqui da morte física, porque a morte física ela não é nada considerada a morte espiritual. Tiago 1:15. Existe a morte espiritual, que é a distância de Deus. Talvez como que eu posso explicar? Aquele vazio que a pessoa sente, aquela tristeza, aquela agonia, porque a pessoa está distante de Deus, que a pessoa está próxima a Deus, ela tem a alegria do Espírito Santo. Então isso é muito triste, essa distância. E o pecado nos afasta de Deus. Deus ele dá as costas ao povo quando o povo peca. Eu, você ou qualquer um de nós. Então é muito importante a gente observar e termos cuidado. Mas o Senhor ele é um Deus longânimo. Ele é um Deus maravilhoso. Ele é um Deus tremendo. Ele fala do arrependimento. Existe o arrependimento. Existe chance para nós. Nós podemos nos arrepender dos nossos maus caminhos, das nossas más escolhas. A palavra de Deus diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Então que hoje nós possamos nos arrepender das nossas más escolhas, das nossas precipitações, dos nossos projetos falidos, onde muitas vezes nós não colocamos Deus em primeiro lugar, onde muitas vezes a ambição pela nossa vida profissional, a ambição pela nossa vida sentimental, a ambição pela nossa vida financeira, quando a gente coloca tudo isso na frente de Deus, não dá certo. Não dá certo. Deus ele deve ocupar, ele tem que ocupar o primeiro lugar na sua vida. Não coloque nada na frente de Deus, no lugar de Deus. Nada deve ser mais importante do que Deus na sua vida. Nem mesmo a tua família. Nem mesmo o seu parente mais amado. Quando nós colocamos algo no lugar de Deus, aquilo que nós colocamos no lugar de Deus se torna o maior problema da nossa vida. Aquilo começa a pesar a nossa vida. Aquilo se torna um problema. Aquilo se torna uma situação pesada na nossa vida. Se nós tivéssemos colocado Deus em primeiro lugar e os nossos projetos em segundo, confiando em Deus, fazendo a nossa parte, claro, mas deixando Ele agir, tudo flui com uma naturalidade tremenda. As coisas fluem, elas dão certo. O Senhor abençoa. Onde não há a bênção de Deus, nada prospera. Nenhuma situação na nossa vida prospera. Ou seja, tudo que é feito fora da vontade de Deus na tua vida não prospera, não dá certo. E tudo que é feito na tua vida que é para prosperar, que tem tudo para dar certo, que foi até Deus que colocou nas tuas mãos, mas você deixou o pecado entrar, você não vigiou. Você, nós, seja lá quem for, quando nós não vigiamos, dá tudo errado. Até o que tinha tudo para dar certo dá errado. Porque o Senhor não se deixa escarnecer. Porque tudo que o homem plantar, aliás, semear, tudo que o homem plantar, tudo que o homem semear, certamente ele colherá. Então nós não podemos deixar o pecado nos controlar. Nós temos que vencer o pecado. Nós temos que, aqui na palavra de Deus, nós temos que nos fortalecer na palavra. Nós vemos que é a palavra de Deus que nos fortalece.
Nós vemos que é a palavra de Deus que nos vai dar a vitória, que vai nos dar força para vencer o pecado, para vencer os desejos carnais, as coisas da carne, as obras infrutuosas da carne. Nós temos que negar a nós mesmos e seguirmos a Jesus. Ele sim tem as bênçãos espirituais e todas as bênçãos que você possa imaginar para a sua vida. Ele sim, ele tem como fazer o teu projeto funcionar, a tua vida. Ele organiza a tua vida. Ele te dá paz, alegria. Ele te dá satisfação. Nós vemos a ilusão desse mundo. Nós vemos a ilusão que nós criamos para nós mesmos. E é algo que mais tarde vai nos causar prejuízo. O pecado, ele pode ser bom naquele momento, naquela hora, mas depois ele vai trazer um prejuízo para a sua vida. Ele vai arrancar os teus sonhos, os teus projetos. Ele vai te deixar no chão. Ele não vai te dar paz. Ele não vai trazer alegria para a tua vida. O pecado engana. Ele só quer destruir. O pecado, não há nenhum benefício no pecado. Que Deus possa me abençoar e me livrar de todo o mal. Que eu possa andar nos caminhos dele, que ele me livre de todos os meus maus caminhos. Que ele livre você de todos os seus maus caminhos, de toda a investida do mal, de todo o engano que o pecado traz para a tua vida. Que nós possamos nos arrepender e nós possamos colocar a nossa vida em Jesus, a nossa confiança, porque Ele pode nos livrar do pecado. Então eu vou orar agora por você que está ouvindo. Meu Deus e meu Pai, em nome de Jesus, eu entro na Tua presença. Meu Deus, eu te peço pela nossa vida, que o Senhor venha sarar a nossa vida, que nós venhamos nos humilhar e orar e nos convertermos dos nossos maus caminhos e clamar ao teu santo nome, reconhecendo o quanto falho nós somos, meu Deus, o quanto miseráveis pecadores nós somos. Meu Deus, eu te peço perdão pelos meus pecados, pelas minhas falhas. Eu te peço pela tua misericórdia. Eu te peço, usa agora da tua misericórdia na minha vida e na vida de todas essas pessoas. Porque, Jesus, o teu sacrifício só mostra o quão pecadores nós somos. Nós somos pecadores, miseráveis pecadores. Por causa dos nossos pecados foi que Jesus morreu. Se não houvesse pecado na terra e no mundo, se o mundo não tivesse pecado, Jesus não precisaria ter vindo. Mas Ele teve que vir. Ele teve que derramar cada gota do seu sangue por você. Ele teve que sofrer em seu lugar. Ele teve que agonizar naquela cruz por causa do seu pecado, por causa do meu pecado. Porque nós somos miseráveis pecadores, porque nossas mãos estão sujas, porque nossas vestes estão sujas, porque nós nos corrompemos com o pecado. Nós precisamos da misericórdia de Deus. Senhor, vem agora sarar a nossa terra, sara a nossa vida, organiza, coloca tudo no seu lugar. Faz a tua vontade, não a nossa, meu Deus, em nome de Jesus. Quebra agora toda a ação do inimigo, toda a ansiedade, toda a precipitação, toda a tristeza, todo o desânimo, toda a depressão, todo o mal que quiser se chegar à vida dessa pessoa para destruí-la, seja repreendido em nome de Jesus. Eu dou uma ordem agora à ação do mal, seja paralisada, seja repreendida. Meu Deus, em nome de Jesus, enfraquece o poder do mal.
Enfraquece agora o poder do mal, a ação maligna. Meu Deus, em nome de Jesus, Senhor, quebra essa sentença de maldição. Quebra essa sentença, meu Deus, que tem mantido essa pessoa que na mesma situação, meu Deus. Organiza a vida dela, dele, Jesus. Meu Deus, em nome de Jesus, liberta, Senhor. A tua palavra diz que ainda que os nossos pecados sejam vermelhos como a escarlata e o carmesim, tornar-se-ão, nós tornaremos a ser brancos como a neve, porque o Senhor é que perdoa os teus pecados, o Senhor é que perdoa os meus pecados, é Ele que sara a nossa terra, é Ele que nos purifica de toda a nossa iniquidade, de toda injustiça, em nome de Jesus. Que você seja muito abençoado. Fique agora com esse louvor maravilhoso. Vamos provar tua glória e